Ó. Bem-vindas e bem-vindos ao webinário Cadeia de Valor, Inovação, Competitividade e Desafios Sustentáveis, realizado pelo PES, Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP, o SGA-USP, e o programa Ecofalante Universidades. A atividade compõe a programação da 5ª Mostra Ecofalante USP e a Agenda 2030, fruto do acordo educacional entre a Universidade de São Paulo, via sua Superintendência de Gestão Ambiental, e no interesse da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, e a organização da sociedade civil Ecofalante. Esta ação está baseada no filme O Custo do Transporte Global. A fim de estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, ressaltamos os ODS abordados pelo filme, números 8, 9, 12 e 14. A programação completa da 5ª Mostra pode ser acessada no site da Superintendência www.sga.usp.br. A qualquer momento desta apresentação, os senhores poderão dirigir perguntas pelo e-mail perguntas@pscepoli.com.br. Passo, então, a palavra à nossa anfitriã, a professora doutora Cleusa Cristina Bueno Marta de Souza. Muito obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Certamente nós vamos ter um debate muito proveitoso com a contribuição aí dos nossos colegas convidados. Eu apresento inicialmente Roberta de Castro Souza Pião, que é economista e possui mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e pós-doutorado na Universidade de London. A professora Roberta coordena e participa de vários projetos de pesquisa com pesquisadores internacionais, sendo que seus principais interesses incluem cadeias de valor sustentáveis, economia circular, economia das organizações e inclusão social. Foi pesquisadora visitante no Institute of Development Studies na Universidade de Sussex, Reino Unido,
e membro do Conselho Deliberativo do NAP, CORS USP, Centro de Estudos das Organizações. É professora associada do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Também teremos a colaboração de Eurípides Gomes, que é engenheiro civil, mestre em estatística pela Unicamp, doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, com MBA em marketing. O professor Eurípides tem larga experiência e carreira executiva nas áreas de operações e logística, onde atuou como head no Brasil e no exterior, com a implantação de várias unidades de negócios e linhas de produtos. É professor de MBA de Engenharia de Operações da Escola Politécnica, professor de Behavioral Science na University of Chicago, de Gestão de Projetos Digitais, Desenvolvimento Humano, Gerenciamento de Projetos na Fundação Getúlio Vargas e do PS-Poli na área de Supply Chain Operations e Logística e Manufatura Digital. Eu sou Cleusa Cristina Marta de Souza, sou engenheira industrial química, mestre e doutora em engenharia pela Escola Politécnica da USP e sou professora do PS-Poli nos cursos de Engenharia de Gestão de Manufatura e Manutenção e da qualidade na área de sustentabilidade, qualidade ambiental e manufatura limpa. Eu agradeço muito a presença dos colegas que discutiram esse tema, que está baseado no filme que foi produzido na França, Espanha, em 2016, que investiga a indústria de transporte marítimo, que é responsável por 90% dos bens que nós consumimos e que tem os seus custos sociais e ambientais. Isso nos faz refletir sobre distribuição de bens, que faz parte da atividade logística na cadeia de valor. E considerando que todos os outros elementos da cadeia podem trazer impactos sociais e ambientais, é preciso encontrar, então, estratégias e oportunidades para as diversas atividades, de forma que essa cadeia possa manter-se competitiva, continuando produzindo com menos recurso e menos custo. E a universidade e o setor produtivo podem estar nessa discussão. Então, por isso, os colegas, um da universidade e outro com a experiência da corporação, poderão ajudar nessa reflexão, vinculando com as ODSs da Agenda 2030. Eu deixo à vontade os palestrantes para suas considerações e, em seguida, abriremos a plateia, que vai poder participar com perguntas que podem ser enviadas para perguntas@pspoli.com.br. Passo a palavra, então, para a professora Roberta e as suas considerações. Roberta, por favor. Muito obrigada, Cleusa, pelo convite, né? E obrigada, Paulo. É prazer também estar aqui com o Eurípides, falando um pouco sobre esse documentário, né? O custo do transporte global. E eu acho um tema assim muito instigante, porque o documentário ele traz muito fortemente a questão da competitividade que você consegue através desse sistema de transporte marítimo, né? De todas as mercadorias, aí cerca de 90% do que a gente consome é através, né? Todo esse transporte é transporte marítimo dessas mercadorias que a gente tem consumido aí ao longo das décadas. Mas eu também entendo que o documentário ele traz uma provocação muito importante logo de início, né? Que é fazer um pouco o consumidor, que é um stakeholder tão importante na cadeia de valor, a pensar um pouco a respeito da origem daquele produto. Então, quando você tem um produto, não é, que chega do outro lado do mundo, que é produzido em diferentes locais do mundo e o último processo é do outro lado do mundo, chega nesse consumidor por um preço inferior a um produto local, o consumidor tem que pensar um pouco a respeito disso, quer dizer, como é que funciona essa cadeia, né? O que está sendo feito de maneira a você conseguir esse resultado. Do ponto de vista competitivo, é excelente o resultado, né? Mas uma coisa que é instigante, que eu acho que é importante o documentário, porque ele traz essa questão, é um pouco trazer para o consumidor, olha, se ele chegou tão barato assim, como é que funciona essa cadeia, como é que esse valor é distribuído,
né, dentro dessa cadeia, né, e dentre os diferentes atores. Tradicionalmente, o que acontece quando você tem uma cadeia, né? Você tem a produção dos insumos, o processo de transformação, que é a indústria de transformação, a distribuição e o consumidor final. Então, uma coisa que é importante é a gente entender quais são os atores envolvidos nessa cadeia e como é que eles capturam o valor e qual que é o valor que é capturado por esses atores, né? Então, se chegou bastante barato, não é? Tendo em vista essa série de atores que a gente acabou de colocar, né? De uma maneira bastante simplificada, porque a gente tem muito mais agentes econômicos aí, né? Mas de uma maneira muito simplificada, são esses os principais componentes. Como é que é a captura de valor desses agentes, né? Como é que isso está funcionando? Então, assim, essa questão da cadeia de valor, ela é importante já há décadas, quer dizer, existe muito essa preocupação dessa distribuição de valor. E, tradicionalmente, o que você tem? Você tem essa produção de insumos que ocorre, geralmente, em países em desenvolvimento, em função de insumos que são muito mais baratos e tornam o produto mais competitivo, né? E, geralmente, a captura de valor desse elo da cadeia, ela acaba sendo bastante prejudicada comparativamente aos outros elos da cadeia produtiva, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, fazer o consumidor pensar, as pessoas pensarem a respeito dessa distribuição e dessa captura de valor, né? Agora, por outro lado, a gente também tem, quer dizer, o documentário ele traz à tona uma série de questões, uma série de desdobramentos ambientais e sociais, né? Que a gente costuma dar o nome de externalidades negativas aí, que são geradas pela atividade econômica. Mas as inovações e as mudanças que são propostas, não é? São mudanças que, a meu ver, são muito inovações incrementais, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma redução, não é? O documentário, quer dizer, traz essa questão do combustível, né? O combustível que é utilizado pelos navios é um combustível de muito pouca qualidade, um combustível que causa muita poluição, né? Mas, por outro lado, é um combustível muito barato e que é um dos elementos importantes para viabilizar a atividade, né? E aí você tem, por exemplo, você pode reduzir em 30%, 40% o uso desse combustível através do uso da energia do vento, não é? Energia eólica para você poder fazer, enfim, trazer energia aí para transportar essas mercadorias no navio, né? E, então, assim, são inovações assim muito incrementais, né? Porque qual que é a questão que eu acho que é desafiadora, né? Claro que a questão ambiental ela é fundamental, o documentário traz isso, os impactos, por exemplo, a gente fala da vida na água, né? Dos animais, a questão da poluição sonora, poluição da própria água. Isso é ponto pacífico, né? Quer dizer, essa geração também nas emissões de CO2, não é? Através desse tipo de combustível, que é um combustível fóssil, mas também tem um pilar muito importante aí, que eu acho que traz muitos desafios, que é o pilar social, não é? Então, quando a gente fala do ODS 8, que é o trabalho decente e o crescimento econômico, né? Então, as coisas aí, o documentário traz bem esse trade-off aí nesse caso, né? Que você tem a competitividade de um lado, o crescimento econômico de um lado, mas, por outro lado, quer dizer, para garantir esse trabalho decente, é bastante complicado, né? Então, eu acho que esse é um elemento. E aí, como é que você muda isso, né? Quais as questões as ações que a gente pode tomar para mudar um pouco isso, né? Então, eu acho que passa muito pelo pilar social, e quando a gente fala do pilar social, eu acho que tem alguns agentes que são fundamentais aí para a gente entender isso, né? Que são os trabalhadores, que são aqueles diretamente envolvidos aí, que são tratados dentro do documentário, né? As pessoas que são diretamente, que trabalham nessa atividade direta dentro dos navios, cita a questão das Filipinas, por exemplo, né? Do país que quer dizer, viabiliza aí essa mão de obra, né? Existe uma participação muito grande dos filipinos, não é? Nessa mão de obra desse trabalho de transporte marítimo.
em função muito de condições muito difíceis de trabalho dentro do próprio país, não é? E que acaba viabilizando essa atividade, a pessoa ficar meses dentro de um navio, em condições em que enfim, a sociabilização fica comprometida, né? As condições de trabalho também são difíceis, mas o fato é que as condições dentro do país são tão difíceis que acaba sendo atrativo para esse trabalhador, filipino, e trabalhar dentro do navio e viabilizar essa atividade. Então, acho que esse é um ponto importante. Além dos trabalhadores, que esses são diretamente relacionados, né, a gente também tem o caso das comunidades, quer dizer, são comunidades de onde você extrai esse insumo, né, que estão como numa das primeiras etapas aí dessa cadeia de valor, e que muitas vezes na hora dessa extração desse insumo você envolve uma série de comunidades desses locais onde esses insumos são extraídos. Então, isso envolve essas comunidades que também podem ser fornecedores, né, que também é um outro elemento importante. E, por último, a gente tem, por último, mas não menos importante, né, tem um stakeholder aí que é fundamental, que são os consumidores, né? Eu acho que quando a gente fala da questão social desse documentário, apesar do documentário dar uma ênfase muito grande à questão dos trabalhadores, esses outros stakeholders, eles são fundamentais para a gente entender essa transição aí de um modelo mais tradicional, né, de um modelo tradicional para um modelo mais sustentável, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí eu falo das inovações que são propostas e que são discutidas no documentário como inovações incrementais, porque, a meu ver, a gente tem um stakeholder muito importante aí, que são os consumidores, né? Esse consumidor, ele tem um papel importante porque é ele que faz ele está nesse processo final, né? Ele que vai de fato demandar esse bem, né? E ele precisa de entender como é que isso funciona para poder mudar um pouco essa cultura do consumo que existe, que nós temos, né? Essa questão desse consumo que é bastante, que é intenso, né? Que essa é a lógica dentro do crescimento econômico, não é? Mas do ponto de vista da transição para um sistema mais sustentável, a gente tem que mudar essa cultura do jeito que está posta atualmente. Então, eu acho que um dos pontos importantes é a gente tentar diminuir o que eu chamo de assimetria informacional, né? Quer dizer, o consumidor ele acaba tendo pouco conhecimento a respeito dessa estrutura da cadeia, como é que esse valor ele é distribuído, e à medida que você pode informar mais a esse consumidor a respeito desse produto e do porquê que ele é tão barato, não é? Você pode trazer uma consciência maior e uma mudança, né? Talvez nesse padrão de consumo aí, nesse sistema que a gente tem atualmente, né? Eu acho que o documentário também foi muito feliz ao falar das etiquetas, não é? Se referindo às roupas, não é? Porque essa é uma cadeia que é, assim, conhecida, não é, por todas as dificuldades que a gente tem com relação à sustentabilidade. Então, de um lado, você tem a extração do insumo, não é? Junto a comunidades, a fabricação do produto, quando a gente fala da cadeia da moda, cadeia têxtil, né? Você tem uma mão de obra intensiva, e isso faz com que toda a produção ela esteja localizada em países cuja mão de obra ela é mais barata, né? E existe um modelo muito de produção rápida desse produto, que acaba fazendo com que esse produto tenha um ciclo de vida muito curto. Você tem várias estações, enfim, várias coleções por ano, né, das roupas, então isso incentiva, quer dizer, toda a agregação de valor ela está baseada nesse ciclo de vida do produto mais curto. E você, à medida que você tem um ciclo de vida de produto mais curto, você tem a disposição desse produto também muito mais rápida na natureza, no ambiente. Então, de um lado, você tem a extração, que é muito forte, muito intensa, e do outro, você tem a disposição muito rápida em grandes quantidades do produto na natureza.
Então, você tem essas duas pontas complicadas. E aí, e também a distribuição por conta da questão da mão de obra, né? E tem vários modelos hoje que a gente já tem, enfim, não consolidados, né, mas a gente tem o surgimento de modelos de negócios para a gente tentar quebrar esse ciclo dessa moda rápida. Né? Então, quando a gente fala de um modelo de negócios onde você tem um compartilhamento do produto, né? E aí você tem por tabela um produto cujo design já é um design de um produto que tem uma durabilidade maior, que usa um insumo em menor quantidade, quer dizer, tentando poupar também, mitigar os impactos da extração dos insumos. E também trazer um ciclo de vida mais longo para esse produto, que permita que ele seja, né, disponibilizado aí e colocado na natureza, né, não tão rapidamente assim. Então, você já tem uma tentativa, a utilização de modelos de negócio que agregam valor, não é? Mas que tem que quebrar essa cultura do fast fashion, no caso da indústria da moda e da cadeia da moda e da cadeia têxtil. Eu acho que esse é um ponto importante, porque são modelos de negócio que também agregam valor mas que exigem essa mudança de cultura que é importante, né? Então, esse eu acho que é um fator fundamental que a gente acaba não tendo essa discussão no documentário, né? Mas são elementos importantes aí para a gente poder ter alternativas, né? Como é que a gente muda tudo isso? Como é que a gente consegue fazer essa transição, né? Que eu acho que é fundamental aí nesse processo. E eu acho que outro elemento também fundamental, assim, que quando a gente fala dessas estratégias sustentáveis ou estratégias circulares, né? Não são a mesma coisa, quer dizer, quando a gente fala de sustentabilidade é um conceito muito mais amplo, não é? A gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente está discutindo aqui, enquanto a gente fala de circularidade, quer dizer, a gente está falando de estratégias mais operacionais, de fato, de como é que a gente vai fazer essa transformação, essa transição, né? E quando a gente fala desses modelos, existe um foco muito grande na questão da reciclagem. A reciclagem é um processo que é importante, que eu entendo que é fundamental, mas a gente está falando do produto que já foi utilizado. É um produto que... Então, a questão da agregação de valor no produto nessa fase, ela é muito mais desafiadora do que a gente pensar, por exemplo, num design de um produto mais durável, do que pensar num modelo de negócios que permita o reuso do produto, compartilhamento, não é? Então, essas alternativas que a gente tem ao longo da cadeia, elas nos permitem uma maior agregação de valor do que a gente chama, do que as chamadas estratégias de fim de tudo, né? De fim de cadeia, que é exatamente uma delas a questão da reciclagem. Então, a reciclagem ela é importante, não estou dizendo que não seja, ela é fundamental, mas eu acho que quando a gente fala das cadeias de valor, é fundamental pensar nesses modelos ao longo da cadeia. Isso é muito importante, né? E a reciclagem ela acaba sendo muito intensificada, porque no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem toda a questão da logística reversa, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma regulamentação importante, não é? Que determina a responsabilidade das empresas em reciclar no mínimo 22% das embalagens que são colocadas no mercado, né? Então, isso envolve uma série de mecanismos de coordenação que as organizações devem usar para poder viabilizar essa logística reversa. Então, acho que é uma regulamentação importante, porque ela acaba sendo um driver aí para uma ação, para uma ação de circularidade, mas é importante também pensar nessas estratégias de circularidade ao longo dessa cadeia de valor, já que a gente está falando de cadeia de valor, né? E aí é fundamental, acho que a inovação incremental ela é importante, mas a gente precisa também dessa mudança de cultura, de como é que a gente vê o produto e como é que a gente utiliza esse produto, né? Então, acho que são questões fundamentais para a gente pensar e para a gente ter alternativas
de como melhorar e como fazer essa transição para um sistema mais sustentável. Bom, é isso, fico à disposição aí, obrigada. Obrigada, Roberta, muito pertinente a sua colocação. Você falou sobre a questão do consumo, né, e do consumidor. Então, no filme fica assim, muito claro, né, a questão do transporte, que tem um custo menor, né, o produto ele fica barato, por isso que aumenta o consumo, mas, por outro lado, com esse aumento de consumo, nós vamos ter mais geração de gases de efeito estufa, porque também nós consumimos mais energia e combustível. E é abordada a questão da origem, né, a origem do casaco, do botão, né, de que o consumidor não tem ideia de onde vem o produto que ele consome, mas ele também não tem, muitas vezes, ideia para onde vai o produto, né, ou a embalagem, né, que ele usou. Então, tem que haver uma preocupação, como você falou, com relação a esse produto, né, que vai ser descartado. Então, preservar um pouco esse valor do produto, né, após o fim da vida útil, é um desafio, porque esse produto demandou uma mão de obra, energia, matéria-prima, envolveu a mão de obra dos filipinos, que aparece lá no transporte, né, no filme. Então, se não houver possibilidade de aumentar a vida útil desse produto, então, verificar essa possibilidade de reutilizar, remanufaturar, a reciclagem que você comentou, para preservar o quê? O uso da matéria-prima, que vem lá da atividade primária da cadeia, né, que é do setor extrativista. Então, a gente tem que pensar em reduzir o impacto ambiental desse setor. Então, e para tudo isso, a gente precisa de inovação, né? Inovação tecnológica, pesquisa, para poder alimentar essa cadeia produtiva reversa, de forma a que a gente possa tornar esse produto que era útil, né? Agora não tem função, num recurso. Né? Obrigada, Roberta. Lembrando, pessoal, que perguntas devem ser enviadas para o e-mail perguntas@pespoli.com.br. Eurípides, eu passo a palavra para você. Muito obrigado, professora Cleusa, muito obrigado, professora Roberta, pela excelente palestra, pelos excelentes insights que você passou para a gente, foi muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês alguns slides. Eu não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Já estão? Estão vendo? Sim. Tá ótimo. Então, repetindo, muito obrigado, professora Cleusa, muito obrigado, professora Roberta. Eu confesso que, desde que a professora Cleusa me convidou para ajudá-la nesse trabalho e comecei a discutir com a professora Roberta, eu vim aprendendo ao longo de todo esse tempo, né? E até há poucos minutos atrás, eu não sabia como abrir a minha apresentação para vocês, que também vai ser rápido nos 20 minutos, mas me veio à cabeça algo muito interessante. Tem um professor chamado Simon Sinek, ele escreveu Jogos Infinitos. Né? Então, vocês podem perguntar, Eurípides, mas você está trazendo jogo infinito para falar cadeia de valor? Acredita um pouquinho, escuta só uns minutinhos. Jogos finitos e infinitos. O que é jogo finito, o que é jogo infinito? O jogo finito é um jogo de xadrez, um jogo de futebol, um jogo de basquete, etc. Quer dizer, ele tem regras, é muito claro. E o jogo infinito? O jogo infinito não. O jogo infinito é a indústria. Né? Você sabe quando ela começa, você não vai saber quando ela termina. Você não sabe quais são os impactos que teremos sobre a sua indústria, seja ela de qualquer segmento, seja ela de mineração, seja ela automobilística, seja ela a indústria de high-tech, né, de computação, de tecnologia, e assim vai. É um jogo infinito. O grande problema não é ser jogo finito e infinito. O fato é que muitas das indústrias têm líderes com a cabeça de jogador finito jogando um jogo infinito. E logo vocês podem ver que isso não vai funcionar. Vai dar um problema muito grande, não é verdade? E falando de cadeia de valor, inovação, que a professora Roberta abordou já com vocês, muito interessante, principalmente a Open Innovation, né, a inovação aberta, onde se leva em consideração todo o sistema. É nesse sentido que eu vou discutir com vocês algumas coisas sobre os objetivos da ONU, né, que são 17, e a professora Cleusa selecionou 4 para a gente discutir aqui, ela e a professora Roberta. Vocês podem observar que eu coloquei aqui umas fotos muito bonitas, dá vontade até de sair de férias, ficar passeando por aí. Mas
isso aqui é muito sério, tem um questionamento a fazer. O que nós mais precisamos, né? Nós precisamos de água, não é verdade? O Marte, por exemplo, a Lua, não tem água, não é habitável, pelo menos por enquanto. Nós precisamos de ar, nós precisamos de ter evitar a poluição sonora, nós precisamos de alimentos, né? Nós precisamos de medicinas, de remédios, nós precisamos da natureza. Mas é isso que nós mais atacamos ultimamente, e é isso que nós mais destruímos ultimamente. Não é verdade? Então, o que é que eu preciso fazer para tornar a natureza e, consequentemente, a nossa indústria mais limpa? Ora, muito simples. Se você quer tornar o mundo verde, se você quer tornar a sua cidade verde, se você quer tornar o seu estado verde, se você quer tornar o seu país um país verde, comece pela sua casa. Quando você levanta de manhã cedo, para onde você joga o seu lixo? Quando você está caminhando na rua, onde você joga o seu lixo? Em vez de perguntar, cadê os governos que estão fazendo isso ou aquilo, pergunte a si mesmo, o que é que eu fiz para tornar o mundo mais verde? Né? E aí a gente entra, eu vou mostrar para vocês um filme e continuaremos a discussão. Sustainable development. These are 17 goals to protect the planet against climate change. If we do well, and try harder if not. Tak. Ok, então, de posse desse vídeo, eu gostaria de saber se alguém já está pensando em tornar a sua casa o lugar mais limpo do mundo, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Mas, voltando aqui para a nossa realidade, enquanto nós não temos outro planeta, enquanto nós não temos outra solução, vamos voltar aqui para nossas indústrias. Será o que nós estamos fazendo nas nossas indústrias para garantir que nós tenhamos um planeta mais limpo? O ponto de partida para se você traçar alguma coisa, um planejamento estratégico para a sua indústria, sem dúvida nenhuma, são os 17 objetivos da ONU.
Você pode escolher quais deles você vai fazer, todos eles um ou outro, mas, sem dúvida, são esses 17 objetivos. Aí a gente pode caminhar para um ciclo, né, que todos vocês que estão nos ouvindo certamente já têm familiaridade, ou já conhecem, né, da extração de matéria-prima. Nós vamos extrair matéria-prima da natureza ou nós vamos parar de extrair matéria-prima da natureza e utilizar as que nós já temos e repor essa matéria-prima na linha de produção. O design, que na verdade também é o trabalho de engenharia, de concepção de produtos, não é verdade? Quantos de nós desenhamos produtos apenas pensando no lucro? Eu quero ganhar tanto. Mas esse lucro pode ser passageiro, não é verdade? Você deve criar um produto pensando no valor que ele vai conseguir, que ele vai trazer para a sociedade e para o mundo. Não é pensando em quanto você vai ganhar. Eu sei que muitos discordam disso. Se um dia tivesse tempo de discutir mais, vocês talvez possam me dar um pouquinho de razão. Mas se você pensar em valor, você transporta esse valor para a produção. E na linha de produção, você vai fazer uma linha de produção mais limpa. Quantas fábricas que são escuras, que não têm um ambiente adequado para se trabalhar? Pô, Eurípides, você está querendo que eu gaste mais energia? Não, eu estou querendo que você produza uma energia limpa para usar na sua fábrica, né? E a distribuição? É lógico, isso aí podemos discutir muito sobre cada item, mas o objetivo aqui é deixá-los inspirados a fazer alguma coisa e não dissecar o tema. E a distribuição? A distribuição, eu vejo muitas empresas de logística, supply chain, anunciando uma série de coisas, né? Mas se a gente for checar, será que de fato está acontecendo? Os alertas, meus amigos, já existe essa preocupação do mercado com um fenômeno que estão chamando de greenwashing. Isso significa que estão desconfiados que as empresas que estão patrocinando, estão dizendo que estão reciclando, não é bem assim. E isso pode gerar uma bolha, se as ações hoje estão subindo, poderão cair, né? Tem um fato que eu posso citar para vocês. Um jornalista explorou recentemente a Coca-Cola, que patrocina um evento, e o jornalista, estou dizendo isso que é público, está indo na imprensa, o jornalista capturou uma garrafa de Coca-Cola no meio de um lixão. Eu sei que foi maldade, mas será que a Coca-Cola está fazendo tudo que está fazendo, né? Então, a gente tem que pensar como é que a gente discute essa questão. Depois vem a questão de consumo, né? Como é que é o consumo? A professora Roberta explorou bastante isso na questão de consumo, como você vai consumir e tudo mais. E a coleta de lixo? Como é que faz a coleta de lixo nas cidades, nas suas casas na cidade? Né? A coleta de lixo é feita de forma eficiente, o tratamento é eficiente? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nós não temos a coleta que precisa, como não temos saneamento básico também. Quando a gente fala de país verde, a gente já viu que não é só pensar na floresta amazônica. É pensar nos nossos rios que são poluídos, nossas casas que são poluídas, nossas ruas que estão poluídas, as pessoas que não têm saneamento básico, né? O combustível fóssil que nós usamos e a reciclagem em si, os resíduos. Já existiu de 3R, 4R, 5R, hoje se fala em 7Rs, né? Eles falam de repensar, reduzir, reutilizar, reaproveitar, reciclar, recusar e recuperar, né? Então, existem muitas formas da gente trabalhar e contribuir, vamos assim dizer, para a humanidade com essa questão. E aqui estão os objetivos da ONU, os 17 deles, né? Erradicar a pobreza, acabar com fome, vida saudável. Aí são coisas incríveis, cada um deles descrito e mostrando o que você precisa fazer para atingir. Foi um trabalho excelente feito pela ONU, né? E como é que cada indústria, como é que cada cidade, como é que cada estado, como é que cada país vai se engajar nesses objetivos para realmente tornar o mundo verde, né? Um mundo que nós possamos nos orgulhar, que ele seja limpo, saudável, que nós podemos ver os nossos filhos, nossos netos viverem em paz, né? Aqui agora vamos falar um pouquinho de cadeia de supply chain, green supply chain. Antes de mais nada, começando aqui por a tecnologia verde, né? O que é essa tecnologia verde? A indústria de alta tecnologia polui muito o mundo, como vocês sabem, computadores, notebooks, impressoras, telefone celular, e uma parafernália de milhões de produtos que é jogado todo dia na natureza, e não são todos eles que retornam, né? E nós não sabemos se o que eles anunciam que estão retornando de fato é verdade. Precisa checar. Espero que não seja um greenwashing, né? Então, temos muitas áreas de oportunidade.
Mas vamos entrar aqui no que nós chamamos de Green Supply Chain. Green Supply Chain, começando pelo Green Supply Chain e falando de Life Cycle Engineering. Isso é extremo, isso é muito bonito. Se a gente discutisse apenas isso, a gente já discutiria a cadeia inteira. Então, quando a gente fala de Life Cycle Engineering, nós estamos falando desde a concepção desse produto até a reciclagem desse produto. Ou seja, não retire mais matéria-prima da natureza. Usa a matéria-prima que você já colocou no mercado para fazer os seus produtos. De um modo geral, a indústria é muito boa para colocar produto no mercado, mas o retorno é um desastre. Vocês já viram uma indústria que recicla 100%? Poucos, é raro, eu não conheço nenhuma, não é verdade? Mas jogar produto no mercado, todo mundo sabe. Eu também fiz isso muitos anos da minha vida. Como é que a gente faz para mudar isso? Né? Então, a gente vem de conceito do produto, desenvolvimento de produto, prototipo, fazer o protótipo do produto, fazer o lançamento desse produto, manufaturar esse produto, distribuir esse produto, usar esse produto, ver os serviços que esse produto provém e precisa para mantê-lo e reciclar. Então, só nessa parte de Life Cycle Engineering é uma grande oportunidade que nós temos para trabalhar e tornar o nosso país mais verde e atender os 17 objetivos da ONU. Né? Aí tem depois a parte de procurement, o comprador. A parte de procurement da empresa é extremamente interessante, principalmente quando fala de energia. Já tem empresas hoje que estão contratando uma hidrelétrica para produzir hidrogênio verde. Veja que avanço e veja que oportunidade nós temos aqui no Brasil. Quanto de hidrogênio verde nós podemos produzir no Nordeste brasileiro, por exemplo? Quanto de energia nós podemos produzir no Nordeste brasileiro, no Sul, em qualquer lugar? Mas principalmente no Nordeste, que é rico em ventos, né? Sol. Nós temos uma oportunidade incrível pela frente, né? As janelas estão apenas começando a abrir para o povo brasileiro. O que é que nós vamos fazer? E para o mundo. E a logística verde, né? O pessoal reclama tanto de logística verde, mas continua usando caminhão, continua usando aviões, né? Não encontram outra solução. Aí a pergunta para você, pô, mas o que você quer? O que eu quero que você vai fazer? Você precisa procurar a solução. Se você deixar as coisas caminhar de uma sequência, de acontecerem como estão acontecendo, daqui a 10, 15, 20 anos estão fazendo a mesma coisa. Que salto exponencial você quer fazer para mudar isso? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E no carbono? Por que a gente já ainda não está fazendo? Onde estão os prefeitos, os governadores, os presidentes? Aonde está o pessoal da ONU? Onde está o pessoal que faz essa mobilização no mundo todo? Não basta só viajar, tem que ter resultado. Qual é o plano? Vamos começar todo mundo a trabalhar, não é verdade? Aqui tem quais os fatores que contribuem para transformar a cadeia de suprimento de forma cíclica em sucesso sustentável. Como despertar a inovação cíclica da sustentabilidade na cadeia de suprimento? Através da inovação aberta, que a professora Roberta abordou na primeira fala dela, e, consequentemente, eu não vou falar mais nada disso. Né? Aqui tem uma outra coisa prática, de pé no chão. Eu estou extraindo produto da natureza, matéria-prima da natureza, estou transformando isso, transformando em produto e jogando no mercado. Depois que o pessoal vende, depois que eu vendi, acabou, não tem problema. O prefeito que se vira, o governador que se vira, né? O Paulo que se vira lá na USP, ele que comprou meu produto, ele que leva onde ele quiser. Né? Não é assim. Cadê a responsabilidade social nas indústrias? Não pode ser só escrita na política. Né? Ela tem que estar acontecendo na prática. E quando a gente vê aí um pouquinho fora, mas você vê, as empresas sempre escrevem, nós não temos limite de idade. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e um cara disse isso, e eu perguntei para ele, quantas pessoas mais de 60 anos você tem na sua empresa? Ele tinha uma indústria de mais de 1.000 pessoas, ele teve dificuldade para responder. Começou a gaguejar. Peraí, não, eu vou levantar lá. Eu não quero que você levante, não precisa responder. Isso é para a sua consciência. Isso serve também para o verde. Não é uma brincadeira. Né? Nós precisamos trabalhar duro para tornar isso aí uma realidade. Né? Então, se a gente vê produto, distribuição, varejo, abastecimento, descarte, devoluções e abastecimento, todas elas nós temos inúmeras oportunidades. Eu poderia compartilhar com vocês 10, 15 de cada uma delas. Então, não é desculpa que a gente pode fazer, todo mundo sabe. Aqui na USP nós ensinamos isso, essa questão de sustentabilidade. Nossos alunos aqui aprendem isso. O que eles me relatam é que chega na indústria é difícil caminhar. O pessoal não deixa, né? Você quer fazer isso aí? Não pode.
entendeu? Então, aqui nós estamos em negócios sustentáveis, que eu acho que eu já falei muito. As pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir o vídeo, o filme que a professora Cleusa disponibilizou no nosso material, agora terão a oportunidade de ver uns 2 minutinhos no vídeo, né? Eu até conversei com a professora Cleusa, falei, vamos colocar para ver que aqueles que não tiveram oportunidade se inspiram e aí vão ver. These came by ship, these came by ship, my shoes probably came by ship, the microphones certainly, all this technology came by ship, the camera came by ship. You have containers filled with scrap metal, you have containers filled with hay, you have containers filled with waste paper. Locally made goods are more expensive than things that are shipped to us from the other side of the world. To me, there's something wrong with that equation. We know almost nothing about the companies that run this business. The markets are good. I can invest in some steel that floats at sea. The game is make as much money as you can. We're wrecking the ocean with ships. We are burning 200 tons a day. We cannot think about burning expensive fuel. You end up with basically hot zones of pollution. Cicero said there are 3 kinds of people: the living, the dead, and those that are at sea. They pay me for my job, but it's like a jail. We're heading to a precipice, very close, which we may destroy the possibility for a human existence. Bom, certamente, provavelmente tem alguém na nossa audiência que me conhece, que seja meu amigo, que está fazendo isso agora. Mas eu não estou me eximindo dessa responsabilidade, não, viu, amigos que estão me escutando? Eu também já fiz isso. Agora eu acho que eu estou mais consciente. É apenas isso, né? Aqui vocês têm um supply chain de green hydrogen, né? Mais ou menos como funciona para se você produzir hidrogênio, onde você vai utilizar e tal. Aí tem vários tipos de hidrogênio, né? Que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. Aqui tem a Organização das Nações Unidas, o que é sustentável. Aí nós estamos falando do objetivo 8, que é promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo do trabalho decente para todos. Temos 9, que é construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Aqui temos o 12, né, que é garantir consumo sustentável, padrões. E temos o 14, que é conservar o uso de forma sustentável. Os mares, eu que estava conversando com a professora Roberta, a professora Cleusa hoje à tarde, todo mundo tem indústria, né? E o cara fala, não, mas a indústria não está fazendo nada com o mar. Não, e se ele estiver exportando e importando matéria-prima ou produto acabado? E se ele estiver usando hoje a nossa BR do mar, que o mês passado começou a funcionar, a cabotagem, levando produto do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte e vice-versa para todos os portos brasileiros? Ele não está? Então, é uma questão de consciência pensar bastante nisso aí, né? E aqui tem agora os tipos de hidrogênio, né? O grey, o blue, o turquesa e o green, né? Por processos diferentes, mas todos vocês podem produzir hidrogênio, né? Como eu disse para vocês, já existem empresas contratando pequenas hidrelétricas para produzir hidrogênio verde, né? E isso aí é muito legal e que nós temos uma oportunidade incrível. E, mais uma vez, aqui temos os objetivos da ONU. Eu creio, professora Cleusa, que eu passei 5 minutos que eu tinha combinado com você, peço perdão aí. Mas muito obrigado a todos e essas as mensagens que eu teria para passar para vocês.
Obrigada, Eurípides. Muito interessante a sua explicação. Então, enquanto a gente não procura a vida inteligente no outro planeta, a gente continua discutindo nossos problemas, as questões que você levantou aí das novas fontes de energia, que você coloca bem, que é hidrogênio verde, que é uma energia do futuro mesmo, porque essa transição para energia renovável, ela é importante em todos os setores, tanto industrial quanto residencial, e é uma estratégia de redução de emissão que é mais implementada hoje, né? E no filme, justamente, é abordada a questão do uso de energia eólica no transporte, que é muito inovador, né? Outra coisa interessante que você colocou aí na sua apresentação foi um esquema que é o do caminho verde, onde você fez assim uma visão do todo, não individual de cada parte. Então, você acabou resumindo alguns pontos que a gente poderia considerar assim como objetivos de sustentabilidade estratégicos, em sequência na cadeia. Então, você coloca lá a questão da mudança de design de produto, a professora Roberta também comentou a respeito, o uso racional de recursos, água, energia, porque há grande consumo, então a gente tem que ter a questão do uso racional em todas as etapas. Aí você fala sobre distribuição com transporte mais sustentável, o menos desperdício no varejo, o uso de embalagens biodegradáveis. Então, foi muito pertinente a sua apresentação. Muito obrigada. Agradeço a vocês todos. Muito obrigada. São aqui muitas perguntas do público e nós vamos tentar atender da melhor forma possível as questões que vocês levantaram. Eu vou colocar uma pergunta inicialmente para Roberta, que é o Gustavo, que é engenheiro ambiental. Ele faz um comentário a respeito da questão de tratamento para reaproveitamento, né, de resíduos e usar, se seria possível usar como combustível no navio, né, porque é explorado muito essa questão dos resíduos, daquele óleo, né, que é queimado, se isso poderia ser possível, usar resíduo como combustível, que já é uma realidade, né, em muitos processos. Olá, Gustavo. Obrigada pela pergunta aí. Eu acho que é muito pertinente, mas eu não saberia te dizer exatamente, né, qual que seria o resíduo que nós poderíamos utilizar aí para substituir. Até onde eu entendi, essa é a pergunta, né, para substituir o combustível fóssil de péssima qualidade e que é muito barato, não é? Para poder fazer aí o transporte aí dos produtos. Eu não saberia te dizer se é viável economicamente, não é? E ambientalmente, falando outro tipo de produto que seja resíduo, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, acho que aproveitando um pouco da pergunta do Gustavo, né, do comentário do Gustavo, e falando um pouco dos drivers da mudança, não é? Eu entendo que, assim, um dos drivers, quando a gente vai olhar as experiências, a regulamentação é um importante driver, não é? Então, Gustavo, eu acho que talvez acompanhar, né, o que está sendo feito em termos de possibilidades de alternativas, não é? E adotar em termos de políticas mesmo de regulamentação, como é que a gente poderia usar, por exemplo, um combustível que não fosse tão ambientalmente nocivo, não é, para a natureza, como que a gente está vendo aí no caso dos navios, do transporte marítimo, acho que é muito importante, né? Mas a gente sabe que a regulamentação é um driver fundamental, e além da pressão também de stakeholders importantes, como é o caso do consumidor, né? A sociedade também é um driver importante de mudança. Né? E agora o que a gente vê também, adicionando aí, uma questão que não exatamente para essa situação, né, Gustavo? Mas para outras alternativas, plástico, por exemplo, né? O que a gente vê muito
eu fiz várias pesquisas a respeito da questão da utilização, né, de produtos reciclados, insumos reciclados, ao contrário, em contraposição aos insumos tradicionais, não é, que vêm de fonte fóssil, no caso do plástico, né? O plástico que vem do petróleo e outros tipos de plástico que a gente poderia utilizar, né? E também, é claro, os plásticos vindos a partir da reciclagem, né? O insumo já reciclado. E o que a gente observa é que existe uma dificuldade muito grande em alguns momentos, eu diria até que na maior parte dos momentos, né, uma reclamação geral, é que muitas vezes o insumo reciclado ele é mais caro, né, do que o insumo, por exemplo, no caso do insumo que vem do petróleo diretamente, né? Então, essa é uma das questões que inviabiliza, em muitas situações, a utilização do insumo reciclado, como a professora Cleusa bem colocou. Quer dizer, a ideia da gente usar a reciclagem, né, e ter o produto de novo como insumo, né, os componentes dele como insumo, para a gente reinserir na cadeia produtiva, passa pela viabilidade econômica desses insumos reciclados, sabe? Então, essa é uma questão também que deve ser endereçada quando a gente pensa em drivers de mudança, não é? Incentivar o uso desses insumos reciclados. Então, eu acho que cabe bem aí na sua pergunta, eu não saberia te dizer qual que é o insumo de fato que a gente poderia utilizar em substituição ao combustível fóssil nesse caso, mas a gente também teria que atender isso do ponto de vista de ter um driver, uma regulamentação para fazer essa mudança. Você vê que o documentário, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, mas quem teve, né? A gente tem, por exemplo, a figura da International Maritime Organization, né, que é uma instituição, uma organização ligada às Nações Unidas, que tem essa função de criar aí, novos parâmetros para essa indústria, né, do transporte marítimo e para fazer essa transição, para promover essa transição para a sustentabilidade. Mas o que a gente vê é que os próprios dirigentes da organização, eles não reconhecem isso, mas fica claro no documentário a pouca força, tendo em vista um pilar econômico de competitividade muito forte, não é? Que acaba criando obstáculos aí para uma mudança, mais para uma transição mais sustentável. Perfeito, Roberta. Eu vou passar uma outra pergunta para o Eurípides, que o Carlos, ele pergunta a respeito da indústria 4.0, Eurípides. Se pode criar impacto menos negativo por ela ser uma indústria 4.0 no contexto aí do triple bottom line, né, que são os pilares da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Olha, Carlos, eu creio que quando você fala de indústria 4.0, a primeira ideia que a gente imagina é que a indústria 4.0 veio e vai resolver tudo, né? Mas não necessariamente é isso. A indústria 4.0, nós vamos ter internet das coisas, por exemplo, vai conectar tudo, mas você vai continuar fazendo bastante artefatos, né? Você pode tirar um pouco de equipamentos de dentro da fábrica, mas você precisa ver se você não está criando outros fora, né? Então, por exemplo, para você fazer a indústria 4.0, você tem que fazer muitos robôs. Já existe muita coisa robotizada, não é verdade? Então, você tem que fazer uma análise. Eu creio que na sua fábrica que você estiver trabalhando, pode melhorar. Agora, eu não creio que para o meio ambiente e o mundo inteiro seja, de fato, uma solução. Aí você precisa estar dentro desse ecossistema que nós discutimos desde o início da nossa conversa. Pensando no mundo, pensando no universo e pensando nas indústrias. Agora, sem dúvida, é uma coisa boa, né? Você vai fazer software, mas para você fazer software, você tem que ter servidor. Para você ter servidor, você tem que ter nuvem. Para você ter nuvem, você tem que ter cluster. Tudo isso vai juntando. Então, como é que funciona? Por exemplo, se você lembra do passado, quando nós tínhamos a indústria dos bancos, tinha aqueles caixas, tudo na rua, que ainda tem, né? Caixa eletrônica. Certamente, caixa eletrônica foi um avanço. Tirou a fila do caixa do banco, você parou de ter aquela dificuldade de ir ao banco descontar o seu dinheiro, pegar dinheiro e tal, mas você gerou um bicho eletrônico que é o próprio caixa do banco, né? E como é que os bancos tratam isso? Todos os bancos dizem que tratam, mas gerou um lixo eletrônico. Eu não sei te dizer qual é o processo completo dessa reciclagem. O fato é que existe.
Carros, por exemplo, pneus, por exemplo. A indústria automobilística já disse que elas são 4.0. Mas elas tiraram o pneu da rua? Não. Concorda, Carlos? Então, é um ponto de reflexão. Seu raciocínio é bom, mas eu creio que você precisa pensar um pouco mais e ver se, de fato, isso vai se concretizar. Tá bom? Ok, Eurípides, obrigada. Roberta, tem uma pergunta que eu vou passar para você, que é do Leonardo. Ele comenta que você falou sobre a questão de assimetria de informações, né? Com relação ao que o produto que foi consumido, e pergunta o que você acha importante de mudança no consumo, no padrão de consumo. Bom, Leonardo, obrigada pela pergunta. O que eu entendo é que acho que a gente tem que mudar um pouco essa lógica desse consumo em grande quantidade, né? Que é exatamente, é uma lógica, entender que é uma lógica completamente diferente, não é? Então, você tem que... A ideia seria consumir produtos mais duráveis, não é? E que você não precise ficar repondo na velocidade que a gente repõe hoje o produto, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num produto que não é mais interessante para a gente teria que ter todo um modelo de negócio que nos permitisse, né, a implementação dessa transição para a sustentabilidade, que nos permitisse o reuso desse produto, não talvez o nosso reuso, né, mas o reuso por outras pessoas, né? Então, a gente já tem esses modelos de negócio. Empresas, por exemplo, como a Apple, né, ela já tem, não exatamente no Brasil, até onde eu conheço, eu desconheço essa ação no Brasil, mas já existe, por exemplo, essa preocupação de você coletar o celular, né, o produto iPhone, por exemplo, né, e fazer toda uma remanufatura desse iPhone e revender esse iPhone. Quer dizer, esse produto vai entrar novamente na cadeia e vai ser vendido, né? Ou mesmo você separar os componentes desse produto e aí os componentes eles serem insumos para a produção de novos. Mas se você for ver o que é feito em termos, né, dessa remanufatura, desse reuso, perto da quantidade de produtos que ainda, né, são vendidos, que você tem ali à venda, ainda é muito pouco, quer dizer, é uma porcentagem muito pequena, não é? Que de fato você tem o reuso e a remanufatura. Então, então isso envolve o quê? Uma nova maneira de pensar, uma mudança na cultura, né? desse consumidor. Né? Mas isso é a mesma coisa com as roupas, por exemplo. Né? Quer dizer, a gente precisa focar numa produção, num produto que seja mais durável, não é? Num produto que você não necessariamente compre, mas que você adquira, faça, por exemplo, um aluguel desse produto, utilize e coloque novamente para ser utilizado por outras pessoas, né? Então, isso envolve uma mudança muito de cultura, né, dessa lógica, né? Para nós, isso ainda não é assim, uma realidade, né, tão presente, mas a gente já tem estudos, por exemplo, que mostram na Europa uma preocupação com o consumo de produtos mais verdes, por exemplo, né? Então, a gente sabe que tem algumas sociedades que estão um pouco mais adiante, quando a gente fala, por exemplo, de produtos mais alimentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o selo Fair Trade, que é o selo Comércio Justo. Esse selo Comércio Justo é uma maneira de mostrar para o consumidor que esse produto teve um produtor, não é, que foi o responsável pela extração desse insumo e pelo primeiro processamento desse insumo, e que ele recebeu um preço, uma remuneração justa por esse trabalho. Né? Então, se vocês forem olhar, por exemplo, os rótulos, não é, ou o selo Comércio Justo, por exemplo, de café, né? Tem lá uma garantia para esse consumidor de que você tem que você está comprando um produto e que parte desse produto está sendo usado, né, parte desse pagamento está sendo usado como remuneração justa pro produtor de café, que é o elo lá da extração da produção desse produto, né? Que geralmente
são países em desenvolvimento, né? O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de café também, e então essa é uma garantia importante. Então, esse tipo de selo, por exemplo, esses tipos de certificados sustentáveis, a gente chama de certificados voluntários, né, sustentáveis, eles fazem com que você diminua essa assimetria informacional. Então, o consumidor ele fica sabendo mais a respeito dessa cadeia, de como é que ela funciona, né? E é claro que tem uma série de problemas, a gente sabe disso. Então, alguns selos, enfim, que às vezes perdem a credibilidade em função de alguns escândalos, a gente tem esses problemas também. Mas é uma grande iniciativa para diminuir essa assimetria informacional. E como eu coloquei anteriormente, quer dizer, essa questão do rótulo também é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, o caso da roupa, né? Que o documentário traz essa informação. Quer dizer, se você tivesse um rótulo que te mostrasse quais são os componentes, de onde eles vêm, como é que eles foram produzidos, isso também seria fundamental para a gente entender de onde esse produto vem, né? Agora também, muito recentemente, a gente teve a gente está vivendo muito recente isso, né? A mudança no rótulo dos alimentos, onde a gente tem uma importante informação a respeito da quantidade de açúcar, quantidade de sal, né? Isso é um fator super importante do ponto de vista dos alimentos, da indústria de alimentos, né? Essa informação a gente precisa ter. É sabido, é conhecido que a gente tem uma grande quantidade de alimentos com uma quantidade muito intensa, exagerada de sal, de açúcar, né? Que acaba levando a uma série de problemas que a gente chama de externalidades negativas, né? Acaba incorrendo num custo muito alto, por exemplo, quando a gente fala de saúde, não é? Para a população, para os governos, né? O caso do Brasil, que a gente tem um sistema único de saúde. Então, tudo isso precisa ser endereçado. Então, quando eu falo de assimetria informacional, é isso, né? Quer dizer, a gente precisa tentar diminuir e mostrar para esse consumidor. Acho que esse é o primeiro passo para poder também mexer com essa mudança de cultura, que é um stakeholder fundamental para o consumidor. É isso mesmo, Roberta, mudança de cultura. Eu vou passar a próxima pergunta para o Eurípides. A respeito de hidrogênio verde, Eurípides, que você colocou na sua apresentação, e o Paulo ele pergunta se o hidrogênio verde ele vai ser usado na aviação, por exemplo, né? E se tem alguma estimativa aí de quando isso vai ser feito, se você tem essa informação. Ô, Paulo, eu não tenho ainda essa informação, né? Está começando essa indústria agora, tem várias iniciativas, mas ainda não tem uma definição clara de quais os segmentos, mas, sem dúvida, não sei se na aviação em si, né? Isso não tem essa informação ainda, viu, Paulo? Não creio que chegamos ainda a ponto de ter uma pesquisa que possa definir claramente os segmentos aos quais nós vamos utilizar o hidrogênio verde, né? Mesmo porque isso, depois que começar a extração, tem que começar a fazer os pilotos de testes e verificar se funciona e tal, né? É uma fonte de energia do futuro, aí, meio que do presente do futuro, né? Não é tanto assim. Mas eu não tenho essa informação agora, viu, Paulo? Me desculpe. Ok. Uma outra pergunta, aí eu vou passar para os dois responderem. Bem difícil essa resposta, porque fala-se no filme a respeito das bandeiras de conveniência, né? Que são aquelas que são fornecidas para os principais transportadores, né? E ele pergunta, né, o Gustavo pergunta, o que será que está sendo feito para solucionar esse problema? Pela ONU, pelo Instituto Marítimo, que é mencionado lá no filme. Será que a gente consegue ter uma resposta? Isso eu gostaria de fazer junto com o Roberto, porque, veja, o que eu entendi dessa questão de bandeira é que o camarada ele compra o navio, né, o casco do navio, aquela coisa toda, e ele procura a mão de obra no lugar que é mais barato. Ele contrata e ele põe a bandeira do navio
naquele país, né? Filipinas, por exemplo, é um exemplo que o próprio filme dá, né? Mas tem muita gente, tem gente da Rússia que tem bandeira de Bahamas e assim vai, é uma miscelânea danada. É um efeito aí de economia de dinheiro, economia de custo, né? Está fazendo economia de custo. E tem gente que vive a vida toda dentro daquele navio, né? Aí, Roberta, você pode complementar aí, que eu não tenho muito sobre isso, não. É uma situação muito difícil isso aí, né? Eu acho que tem uma questão fundamental aí que é colocada pelo documentário, que é a questão do conflito de interesses, né? Então, de um lado, você tem uma organização, que é a International Maritime Organization, que teria essa função de regulamentar esse setor, esse transporte marítimo de mercadorias, mas, por outro lado, quer dizer, a própria organização, ela é mantida por países que têm interesse em vender a sua bandeira, né? Então, quer dizer, você tem esse conflito de interesses que explica aí essa questão de você não ir adiante, não é, nesse processo de regulamentação desse setor, né? Então, é a sobreposição do econômico em detrimento do ambiental e social, né? Então, eu acho que passa por uma questão mais também, profunda, não é? É que como é que a gente contabiliza a riqueza, né? A forma como a gente contabiliza a riqueza, se a gente for pensar, por exemplo, em contagem de produto interno bruto, quando você diminui o tamanho da empresa, não é? Ou você deixa mitiga as suas externalidades negativas em termos de externalidade ambiental, né? Principalmente ambiental, eu acho que é um caso que seria daria para a gente visualizar melhor, né? Você está diminuindo a geração e a produção de bens e serviços. Então, a contabilização da riqueza, ela é em cima da produção de bens e serviços, não é? A gente está falando que quanto mais você produzir bens e serviços, se esses bens e serviços estão poluindo, isso está sendo contabilizado positivamente em termos econômicos, né? Então, eu acho que uma direção, aí, uma alternativa importante para melhorar, né, e para tentar solucionar, né, oferecer alternativas aí para a gente solucionar essa questão, é primeiro uma discussão a respeito do que é valor de fato, né? E como é que a gente contabiliza esse PIB e pensando em todos os efeitos ambientais e sociais que hoje a maior parte das produções de bens traz para o planeta, né? Então, a maneira como a gente contabiliza, ela tem uma questão importante aí que precisa ser endereçada, né? E acho que a segunda coisa é como é que a gente pensa o que é valor para a sociedade, né? Então, o valor não é só valor econômico, também tem o valor ambiental e o social, né? Então, eu acho que passa por uma questão mais profunda. Não é assim, é claro que a gente está falando do documentário, né? E acaba que o documentário vira assim uma coisa. Esse é um problema, mas não é só o transporte marítimo, né? A gente vê isso numa série de setores. Então, a maneira como isso é contabilizado, como é que a riqueza é contabilizada. Então, uma alternativa, por exemplo, é a questão do ISD, né? Então, o ISD tem essa função, né? Como a gente fala na questão do investimento, não é? Que tem essa preocupação ambiental e social, e os investidores estão preocupados, não é? Em ver como é que o recurso ele é investido, tendo em vista parâmetros ambientais e sociais. Isso é fundamental para a gente poder fazer essa transição. As métricas, não é, elas são importantes para a gente entender. Mas mesmo com o ISD, mesmo com essas discussões a respeito de valor, né, nem 10% da economia é circular ainda, né? Fica aí por volta de 8,2%, 8,1%. A gente tem um report, o Circularity Gap Report, e que fala justamente isso, quer dizer, a gente não tem nem 10% da economia circular, né, se a gente considerar o mundo. É isso mesmo. A gente
são tantas questões que ainda não tem solução, né? E são muitas perguntas aqui do público. A gente poderia ficar aqui por horas debatendo esse assunto, mas nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Eu gostaria de passar a palavra para os colegas e as suas considerações finais. Roberta, por favor. Bom, eu acho que assim, é super importante um fórum como esse, em que a gente pode discutir, né, um documentário e tentar analisar esse. Quer dizer, a gente tem vários documentários aí dentro da mostra, né? Esse é só um deles, mas eu acho que é uma grande oportunidade para despertar as pessoas a respeito dessas questões de sustentabilidade, de como fazer essa transição, como é que a gente pode contribuir, né? Então, acho que tudo começa com essa inquietação de como é que a gente pode, de fato, contribuir. Então, acho que o documentário, ele abre esse caminho importante, e aqui a gente tem a oportunidade de discutir um pouco e pensar em diferentes, né, sobre diferentes perspectivas também, de acordo com o background de cada um de nós e o que a gente pode trazer. E eu gostaria de me colocar à disposição, quer dizer, eu também sou professora de disciplinas relacionadas à sustentabilidade, à economia circular, né? E eu acho que esse é um papel importante, né? De conscientização, de mostrar o que está sendo tratado a respeito do assunto, de discutir. Então, eu me coloco à disposição para quem quiser mandar e-mail, quiser discutir, fico à disposição aí. Foi um prazer participar. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, viu, Cleusa? Foi bem importante aí. Aprendi bastante. Obrigada. Obrigada, o prazer foi nosso, Roberta. Eurípides, as suas considerações finais? Obrigado, professor. Agradecer mais uma vez a você e à USP por essa oportunidade, né? Num evento como esse, a gente fica muito claro o papel da universidade com a comunidade, com a sociedade, com o povo brasileiro, né? É uma hora de conversa, mas essa hora de conversa certamente pode ser a semente para que muita gente construa muito nas suas indústrias e ajude a melhorar o Brasil. E também as inovações todas que nós abordamos aqui, como o hidrogênio verde que eu trouxe, né? O hidrogênio verde que vai substituir, a ideia é que substitua todos os combustíveis fósseis, mas ainda não dá para afirmar se pode ser usado na aviação. Na aviação é uma coisa meio sofisticada, né? Provavelmente sim, mas gasolina, querosene, essas coisas tudo vai ser substituído. E tem muitas outras coisas que nós podemos fazer aqui de inovação. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade, eu também estou à disposição de quem quiser discutir isso comigo. Provavelmente alguns dos meus alunos estão aqui, eu não sei, mas desse ano e dos anos anteriores, sempre nos meus grupos eles discutem alguma coisa sobre green. E esse ano tem um grupo dos meus alunos que estão fazendo um trabalho muito bonito na indústria deles, não vou citar porque não tenho autorização para isso, mas a indústria deles está fazendo um trabalho de sustentabilidade e eles estão fazendo um trabalho muito bonito sobre isso, né? E todos os anos, nos 10 anos, sempre teve algum grupo de alunos das minhas disciplinas, seja de manufatura, Cleusa, ou seja de supply chain, e eles fizeram um tipo de trabalho. E desse ano é muito interessante. Então, eu gostaria de recomendar às pessoas que estão nos ouvindo que a educação é que vai fazer com que a gente mova esse país. E a educação não é só sentar na sala de aula lá, um caderninho, etc. A educação também é a contribuição que você dá para a sociedade. E isso aqui nós temos uma oportunidade de contribuir com a sociedade e a USP está fazendo o papel dela de contribuir com a sociedade com os conhecimentos que ela adquire ao longo dos anos. Eu agradeço muito a oportunidade e também, como a Roberta, estou à disposição para quem quiser falar comigo sobre isso. Obrigado, Cleusa. Obrigada, Eurípides. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês, Eurípides e Roberta, nesse diálogo, que compartilharam suas experiências, enriqueceram muito esse evento. E eu convido a todos também que continuem atuando nessa jornada consciente e sustentável e que leve adiante as discussões que nós tivemos aqui. Eu agradeço a oportunidade de ter moderado esse encontro, agradeço a equipe da Superintendência de Gestão Ambiental da USP pelo convite,
a Ecofalante, com a sua 5ª mostra Ecofalante USP, com uma programação de tão grande qualidade. E, por fim, gostaria de agradecer ao PS, que é o Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP, e o seu coordenador, o Wilson Iramina, ao Paulo Patulo e a equipe, né, pelo amparo técnico financeiro para esse evento. E ao público que participou e a todos que se dispuseram aí do seu tempo nessa noite e privilegiaram o nosso webinário, muito obrigada. Até uma próxima. Uma boa noite a todos.